Pois bem, gente, nosso assunto mesmo de gramática para a global, ela vai ser período composto por subordinação. Na prova parcial, o assunto tinha sido período composto por coordenação. Então, nós iríamos analisar o que vocês lembram? Nós iríamos analisar duas orações que eram independentes. Então, a oração ela não dependia da outra para fazer sentido, mas elas acabavam se ligando por conta das conjunções. Aqui nós vamos também ter duas orações, certo? Só que uma oração ela vai depender da outra para fazer sentido. Só que como nós estamos falando de período composto por subordinação, certo? Eu queria assim lembrar, primeiramente, um assunto que vocês viram há algum tempo, que eram as orações subordinadas, certo? Quando a gente aprendia o que eram orações subordinadas, nós aprendemos o que era oração principal e o que era essas orações subordinadas, o que eram elas, certo? Mas bora lembrar o que era uma oração principal, né? Geralmente a oração principal, ela contém a informação principal. Como ela contém a informação principal, a gente nota que é uma oração que é incompleta. A gente precisa de mais informações para entender, o que ela quer dizer, certo? E observe, eu coloquei aqui um exemplo bem simples, né? Ela pretendia sair assim que acabasse a prova. Então, nós vamos ter aqui de oração principal, ela pretendia sair. Opa, isso aqui tá falhando, mas tudo bem. Então, ela pretendia sair é a nossa oração principal, beleza. Só que quando a gente coloca, vamos supor que a oração só fosse assim, certo? Ela pretendia sair, beleza. Mas aí a gente sente falta de alguma coisa, que a gente fica perguntando, sim, mas sair por quê, ou pra onde, ou em que momento, a gente sente falta de alguma coisa, entendeu? Então imagine aí, ó, se a oração ela fosse só, ela pretendia sair, se a oração fosse só assim, ela pretendia sair, tá, beleza. Mas lembrem aí que a gente sente falta de alguma coisa. Então, se a gente sente falta de alguma coisa dentro dessa oração, a gente vai precisar de uma segunda oração para complementar essa primeira, já que ela não tem sentido. Então, se a gente precisa de um complemento, esse complemento, que é outra oração, ela vai se chamar de oração subordinada, certo? Tudo bem até aqui? Então, geralmente as orações subordinadas, elas vão ser um complemento para a oração principal, certo? Pronto. Então, observem aqui que nessa primeira oração principal, ela é oração, porque nós tínhamos o quê? Um verbo, certo? Ela pretendia sair, beleza? Nós temos verbo. E na segunda oração, que é a oração que nós intitulamos de oração subordinada, né? Que ajudou para ter mais sentido, ela também tem verbo, certo? Então, por que nós chamamos aqui de oração e aqui também de oração? Porque ambas têm verbo. Não existe oração sem verbo, ok? Então, lá na coordenada, a gente analisou que uma oração, ela não dependia da outra para fazer sentido. Aqui não, aqui já é o contrário. Essa oração, ela depende dessa para fazer sentido, certo? Ela depende totalmente. Dentro desse contexto, nós vamos para esse assunto, já que nós vamos analisar duas orações para saber se elas dependem uma da outra ou não, né? Nós vamos entrar para essas orações, esse período composto por subordinação, ok? Então, nós vamos entender que nós vamos ter uma oração que não vai ter sentido sozinha, e a outra oração ela vai completar a ideia da oração principal, certo? Agora, dentro desse período composto por subordinação, nós vamos ter alguns tipos de orações subordinadas que a gente precisa comentar. Certo? Então, dentro desse assunto quanto à subordinação, nós vamos ter uma classificações. Nós vamos ter 3 tipos de orações subordinadas, certo? Então, vocês precisam lembrar desses 3 tipos. O tipo que contém mais regras, assim, é a substantiva, certo? As outras, elas são, de certa forma, mais fáceis porque tem menos coisas para vocês memorizarem. Então, a substantiva é a que tem mais, mas isso não descarta as outras, certo? Todas são importantes. Então, a primeira que nós vamos analisar hoje é a substantiva. Dentro das orações subordinadas substantivas, certo? Nós vamos ter mais de uma função. Então,
Em geral, pessoal, elas podem fazer a função de ou sujeito, ou objeto direto, indireto, ou predicado do sujeito, ou complemento nominal, ou pode ser uma positiva, certo? Pronto, então vamos lá. Então, a primeira oração que nós vamos estudar aqui é a oração subordinada substantiva subjetiva. Se é subjetiva aqui, certo? Deixa eu tentar aqui, que é muito difícil escrever e filmar ao mesmo tempo. Se é subjetiva, ela vai ter função de sujeito. Então, você bote aí no seu caderninho, ó, função de sujeito, certo? Já que nós estamos falando de orações subordinadas substantivas, vocês lembram aí que nós vamos ter duas orações, né? E essas duas orações, elas são ligadas ou pela conjunção que ou pela conjunção se, ok? Aqui na subjetiva, certo? Vocês viram aí que dentro das orações subordinadas substantivas subjetivas, elas vão ter função de quê? De sujeito, muito bem. E, geralmente, essas duas orações, nós vamos ver se elas são realmente dependentes uma da outra. Essas duas orações, elas são ligadas por duas conjunções, ou pela conjunção que, ou pela conjunção se, certo? E nós vamos analisar uma dessas primeiras funções, que é a função subjetiva. Subjetiva, sujeito, vocês lembrem aí, certo? Então, vamos lá. Então, nós vamos ter uma oração inteira, que vai ser um sujeito da oração principal. Antigamente, a gente separava, geralmente, uma oração da outra de maneira mais fácil. Deixa eu colocar aqui, ó. Sua presença é imprescindível. Ignorem a letra feia. Sua presença é imprescindível. Antigamente a gente separava assim, né? O verbo tá aqui, né? O verbo, o que é imprescindível? A gente perguntava, né? Sua presença. Então, presença aqui seria o nosso sujeito, né? Então, geralmente o sujeito, a gente tinha um núcleo de um sujeito e para tentar deixar mais objetivo, às vezes o sujeito era apenas uma única palavra, né? Aqui, em relação às orações subjetivas, a gente não tem uma palavra só que vai ser o sujeito. Nós vamos ter uma oração inteira que vai ter função de sujeito. Então, novamente, antigamente, o sujeito, se a gente fosse procurar o sujeito de uma oração, como a gente está vendo aqui, que é de uma oração simples, né, no período simples, a gente achava o sujeito assim, bem de boa, né? E geralmente era só uma palavra, né? Se a gente fosse querer procurar o núcleo, né? Aqui, bem bonitinho. Só que nesse assunto que nós estamos estudando, nós não vamos ter uma palavra que nós vamos associar como sujeito dessa oração, mas uma oração inteira é que vai ser o sujeito dessa oração principal, certo? Então, bora ver aqui esse exemplo. É óbvio que todos seremos aprovados. É óbvio que todos seremos aprovados. Vocês lembram aí da regrinha que eu falei? Que vai unir essas duas orações. São dois tipos de conjunções específicas. Vocês lembram dessas conjunções? Pensem aí. Pensa aí. Pensou? Pronto. Quais seriam essas duas conjunções? O que ou a conjunção se? Nós temos uma dessas conjunções aqui nessa oração? Temos. O que? Então, já marca aqui. Conjunção. Pronto. Nós temos aqui a conjunção que. Show de bola. Se eu achar aqui a conjunção que, eu já separo aqui a minha oração principal, certo? É óbvio, seria a minha oração principal, certo? Beleza? Primeira coisa que tu vai fazer é procurar a conjunção. Achou a conjunção? Tu vai procurar a oração principal. Tá aqui a oração principal. A oração principal, ela nunca vai vir com conjunção. Ela sempre vai vir sem conjunção. Então, a oração principal ela sempre vai vir sem conjunção. Ok? Tudo bem? Por isso que eu separei aqui, ó. Que a oração principal, ela não tem conjunção com ela. Beleza? Show de bola. Então, é óbvio, aqui é a minha oração principal. Achou a oração principal? Qual é a próxima coisa que você tem que fazer? Se perguntar se tem um sujeito. Tem sujeito nessa oração principal aí? Tem?
Eu só tenho é óbvio. A pergunta que eu posso fazer é: quem é óbvio? Eu não tenho sujeito nessa primeira oração aqui. Não tenho sujeito. Então, se eu não tenho um sujeito, eu necessito de um complemento. E o que vai ser o meu complemento aqui? Todos seremos aprovados. Vai ser o meu complemento. Se ele é meu complemento, certo? Então, ele vai ser o quê? A minha oração subordinada subjetiva. Certo? Que ele vai ser a minha resposta para o sujeito aqui da primeira oração, certo? Lembrem aí que toda oração subordinada, ela sempre vai vir acompanhada de uma conjunção. No caso, daqui é a conjunção, que todos seremos aprovados. O que é óbvio? Quem é óbvio? Todos. Todos nós que seremos aprovados. Então, tudo isso aqui vai ser o meu sujeito. Totalmente diferente, né, desse primeiro exemplo, que a gente só achou uma palavrinha representando esse sujeito, né? Aqui já muda. É uma oração inteira sendo esse sujeito.